Meu nome é Peter Kuhn, eu sou um ortesista e protesista da Ortopedia Americana. E hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa muito interessante para você que é mais novo, que não conhece, até para o profissional da nossa área, que também não é das antigas como eu, né? E que conhece as próteses, e aqui especificamente nós vamos falar de joelhos, de próteses, para que vocês entendam como foi a evolução. Antigamente, isso há 200, 300 anos atrás, os joelhos de prótese, eles muitas vezes eram fixos, não havia movimento no joelho, né? Com o tempo foram se criando algumas novidades, algumas coisas interessantes, todas obviamente sempre feitas em alumínio, madeira ou aço. E a primeira prótese interessante, na minha opinião, foi uma prótese chamada aqui de Stride, joelho de Stride. É um joelho alemão, mas ele é um marco histórico dentro da nossa profissão, porque vocês vão entender como foi que surgiu o sistema de freio nos joelhos. Foi através desse joelho aqui. Então vocês estão vendo aqui que ele imita de fato, né, côndilo femoral, tá? E como é que funciona esse joelho? É muito simples. Quando você está na fase de balanço, levando ele para frente, você não coloca o peso. Então, essas duas partes são distanciadas uma da outra, tá? E ela permite o movimento de flexão, ok? Então, esse é um movimento de balanço, sem problema nenhum. No momento em que a pessoa vai pisar com a prótese e colocar o peso, essa parte de cima da prótese encosta na parte de baixo e com isso ela trava. Simples assim. Então, repetindo, nesse momento aqui, não tem peso, ela faz o balanço, tá? Numa boa, tá? Com a própria força, não existe nenhum impulsor como hoje, eletrônico, né? Hidráulico ou pneumático, né? Então ela vai muito bem aqui. Quando você bota o peso, claro que esta parte aqui encosta na parte de baixo e ela trava. Então isso foi o início do joelho de freio. Então esse joelho é um joelho alemão, chamado joelho de Stride. Nós tínhamos uma paciente, que ainda está viva, ela usou esse joelho até uns 10 anos atrás. E hoje ela usa um joelho de freio também, um joelho simples, que a gente vai mostrar para vocês também. Mas ela usou durante uma vida toda esse joelho, que funciona muito bem, tá? Partindo desse joelho, surgiu um outro joelho um pouco mais moderno, com um sistema de freio também igual, só que mais moderno que esse joelho, chamado de Lammers, joelho de Lammers, é um joelho alemão. Esse aqui dos anos 60, assim como esse talvez tenha vindo nos anos 50, 40, tá? E depois, e muito usado ainda nos anos 60. Como é que funciona esse joelho? Esse joelho, inclusive, é um joelho da Ortobock, que a gente vê inclusive aqui escrito, para que vocês tenham uma noção. O joelho foi muito usado. Ele funciona da mesma maneira. Quando você tira o peso, ele tem a flexão, né, fase de balanço, e quando você bota o peso, ele trava aqui, tá? Então bota o peso, ele trava. Esse joelho funcionou muito bem, até que veio o melhor deles. Na verdade, o melhor deles era o Jupa, que é um joelho da Ortobock, muito famoso, e aqui no Brasil nos anos 60, 70, 80, até 90 ele era feito, tá? E aqui uma peça que eu julgo ser muito importante, uma empresa nacional chamada Steiner e Companhia, aqui de São Paulo, que já não existe mais, ela resolveu fazer uma cópia do joelho Jupa. E esse é o joelho, a cópia, é um joelho com um avançador, diferente das outras que não tem avançador. Esse tem um avançador de mola aqui dentro, então ela vai sozinha, para vocês terem uma noção, e ela freia também a hora que você botar o peso nela. Então esse foi o último joelho de madeira, que é o joelho Jupa, esse na verdade feito no Brasil, tá? Então, fase de balanço, tá? Com o impulsor, foi o primeiro joelho com o impulsor, e na hora que você bota o peso, com a prótese estendida, ela trava e você passa por cima dela. Bom, aí nós entramos no primeiro joelho da era moderna. Por que era moderna?
Porque vocês não imaginam o que era provar uma prótese assim. Primeiro que os encaixes no início eram feitos e esculpidos na madeira, isso depois mudou para a laminação, que se tornou mais fácil. Mas o joelho continuava sendo de madeira, e o pé, um pé de borracha, como esse pé aqui, né? Só que ele tem um tornozelo de madeira. Isso tudo tinha que ser colado, tinha que ser laminado depois, ocado para tirar o peso. E quando você provava a prótese, cada vez que você tivesse que alterar alguma, mudar o alinhamento da prótese, aumentar ou diminuir a prótese, você tem que segurar a prótese, aqui ou aqui, colocar na posição e colar de novo. Tá? Então era um trabalho terrível. Então essa foi a última prótese da era, vamos dizer assim, pós-guerra, porque esses joelhos aí vieram todos na era depois da Segunda Guerra Mundial, né? Aí a gente parte para final dos anos 60, 70, com o primeiro joelho modular. O primeiro joelho modular que surgiu foi o joelho 3R15, ainda hoje utilizado aqui no Brasil, alguns países do terceiro mundo, África, Ásia. É um joelho muito barato, um joelho que funciona, mas não é um joelho para uma pessoa muito ativa, mas ele é fornecido hoje, por exemplo, pelo SUS. Então esse joelho, o que ele é? É um joelho de freio, como esses todos, só que um pouco mais moderno. E ele é modular. O que quer dizer modular? Ele vem em módulos. E o que te facilita aqui? Bom, primeiro, o peso é mais leve. E segundo, se eu tiver que mudar a altura, eu tiro o tubo fora, corto a altura, coloco, não preciso colar nada. Se eu tiver que alterar a posição, eu tenho aqui parafusinhos que me fazem colocar para varo, rotar a prótese, joelho para dentro, para fora, assim como o pé. Então isso facilitou muito. E falando do joelho, aqui nós temos o joelho, né, que é o famoso 3R15, que é um joelho que funciona muito bem. Tá? Ele tem um avançador de mola, né? Então ele leva na fase de balanço o joelho para frente, e nesse momento, assim como os outros, quando você estende a prótese, o joelho, e coloca o peso, ele trava. Então até hoje é um sistema extremamente seguro, né? E foi esse tipo de joelho que iniciou a era moderna dos componentes de prótese. A partir deste joelho vieram os joelhos policêntricos, vieram os joelhos com avançadores hidráulicos, pneumáticos, depois vieram, obviamente, as próteses com controle computadorizado, né? Via Bluetooth hoje, inclusive, e as coisas têm avançado bastante. Então, eu acredito que, tendo mostrado isso para vocês, vocês têm noção de como é que as coisas funcionaram, né? E muito interessante saber que este joelho aqui, o joelho de Stride, foi o primeiro joelho com um sistema de freio, isso nos anos 40, anos 50, e que dele houve essa evolução, o joelho de Lammers, o joelho Jupa e, enfim, o primeiro joelho modular. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho da história, para vocês entenderem. As coisas evoluíram, eu tenho certeza que vão evoluir muito mais ainda, né? Eu espero estar aqui para ver ainda muitas modificações, muitas coisas modernas que eu já tenho visto durante todos esses mais de 30 anos que eu trabalho dentro da profissão.